O Senhor disse a vocês para construírem um templo meses atrás. Ele lhes deu o local, vocês não fizeram nada a respeito. Estão lutando uns contra os outros, não estão consagrando suas propriedades. E agora vamos começar um templo aqui. Para Joseph, isso foi emocionante. Para os santos de Kirtland, eles simplesmente não podiam esperar. Agora, o que é esse outro consolador? Joseph teve pelo menos 6 visões diferentes do Salvador. Ele quer criar um reino de sacerdotisas para que elas possam se tornar servas do templo. Essa é uma sessão poderosa para entender melhor nossa adoração no templo. Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson, membro desta equipe, e os convido a acompanhar a história da igreja, onde tentamos construir uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando e defendendo as Escrituras restauradas. Nesta semana, falaremos sobre uma das mais belas sessões de Doutrina e Convênios, a sessão 88, que também é chamada de Folha de Oliveira. Falamos sobre a preparação do templo e a necessidade de um novo templo em Kirtland. É uma das mais incríveis sessões de escritura que temos para estudar e viver. E o momento em que isso ocorreu também é interessante, pois foi logo após a revelação sobre a guerra, alguns dias antes. E agora temos essa bela mensagem que não é apenas encorajadora e cativante para os santos de Kirtland, mas também muito necessária para os santos do Missouri. Explicarei isso logo mais adiante. Mas primeiro, vamos dar uma olhada em algumas das perguntas. As perguntas difíceis para mim nessa sessão são coisas como: o que o Senhor quis dizer com o segundo Consolador? O que ele quis dizer com o outro Consolador? E qual é a ordenança de lavar os pés agora? Ainda praticamos isso? Como isso se relacionava com o Novo Testamento? Essas são as minhas perguntas, mas espero que, ao ler o texto, ao estudar a sessão 88 em espírito de oração, que o Senhor responda às suas perguntas e que você possa encontrar insights, não apenas no texto, mas em alguns dos maravilhosos recursos disponíveis online. Como vocês lembram, essa sessão anuncia o templo em Kirtland, mas lá atrás, na sessão 38, o Senhor havia dito a Joseph: vá para Ohio e lá você será investido com o poder do alto. Portanto, acho que estamos tendo uma pequena dica do fato de que pode haver um templo a caminho. Na verdade, eles ainda não anunciam a palavra templo nessa sessão. Eles a chamam de Casa do Senhor. Mas nesse dia frio de dezembro, em 27 e 28 de dezembro, Joseph e outros 8 sumos sacerdotes se reuniram no andar de cima da loja Whitney. Eles estavam orando e se lavaram. Estão orando cada um individualmente. Eles se ajoelharam e cada pessoa, todos os 9, oraram e pediram a revelação do Senhor. Pediram orientação e direção do Senhor. E o Senhor lhes dá essa maravilhosa revelação, que chamo de preparação do templo de doutrina e convênios. Ela ainda não se refere ao templo, mas à casa de Deus ou a construir uma casa para mim. E estamos usando a palavra templo, mas Joseph é apresentado as coisas linha após linha. É uma revelação tão longa que Joseph a começou à tarde e à noite, mas ficou muito escuro. Então eles pararam e os homens voltaram no dia seguinte, 28 de dezembro, e ele continuou. Os versículos de 1 a 126 foram dados durante esse período de 2 dias. E para responder à pergunta sobre a escola dos profetas, o Senhor lhes deu mais informações em 3 de janeiro, alguns dias depois. Esses homens estavam reunidos em uma sala muito pequena. Se quiser fazer um tour virtual, o Departamento de História da Igreja tem links que podem ser acessados no site oficial da igreja, e ela tem apenas 11 por 14. É uma sala muito pequena. E eles estão lá enquanto empurram os bancos para trás e se ajoelham para orar. E sabemos quem eram esses 9 homens. 4 deles são da família de Joseph. Temos Joseph Jr., Joseph Sr., Hiram e seu irmão mais novo, Samuel Smith. Além disso, temos nossos conversos, Orson Hyde e John Murdoch. Lembram-se de que Joseph e Emma adotaram os 2 gêmeos Murdoch? John Murdoch, essa é a família. Mais Ezra Thayer, Newell K. Whitney e Frederick G. Williams. E a primeira cópia dessa revelação foi escrita com a caneta de Frederick G. Williams. Também temos uma cópia dessa revelação escrita com a letra de Orson Hyde.
E eu pude ver isso na Biblioteca de História da Igreja em Salt Lake. Qualquer pessoa pode entrar na Biblioteca de História da Igreja. Qualquer pessoa pode pedir para ver essas coisas. E eles simplesmente as mostraram para mim. Foi maravilhoso. Esses irmãos ficaram tão tocados e sentiram o Espírito tão fortemente após essa reunião que registraram a cópia de Joseph em seus próprios livros. E este é um de Orson Hyde, aqui em minha foto. Mas o Senhor começa dizendo nos versículos 1 e 2, em verdade assim vos diz o Senhor, a vós que vos reunistes para saber a sua vontade quanto a vós. Eis que isto é agradável a vosso Senhor, e os anjos regozijam-se por vossa causa. As esmolas de vossas orações subiram aos ouvidos do Senhor de Sabaote e estão registradas no livro de nomes dos santificados. Sim, os do mundo celestial. Esses homens tiveram suas orações atendidas relativamente cedo. Alguns de nós, mesmo quando estamos unidos em oração, buscando conhecer a vontade do Senhor, demoramos um pouco. Mas muitas vezes recebi respostas quando estávamos unidos em harmony, buscando conhecer a vontade do Senhor, seja para um chamado da igreja sobre como realizar algo, seja para uma situação no trabalho, em casa ou na escola. Sou muito grata por esse exemplo de oração unificada que traz revelação. Voltando à nossa linha do tempo, é somente em 11 de janeiro que Joseph realmente envia essa revelação ao Missouri, a qual nos referimos como seção 88 de Doutrina e Convênios, mas quero lhe mostrar uma pequena parte dela, a carta para W. Phelps. Nessa carta, vemos um pouco mais da animosidade entre as duas sedes da igreja Missouri e Kirtland. Havia apenas uma sede da igreja, mas eles sentiam que ela estava infringindo seus direitos. E então, nessa carta, Joseph diz: envio-lhes uma folha de oliveira que colhemos da árvore do paraíso, a mensagem de paz do Senhor para nós. Embora nossos irmãos em Sião tenham sentimentos em relação a nós que não estão de acordo com as exigências do novo convênio, ainda assim temos a satisfação de saber que o Senhor nos aprova, nos aceitou e estabeleceu seu nome em Kirtland. Pois se Sião não se purificar para ser aprovada em todas as coisas diante dele, ele buscará outro povo, pois sua obra continuará até que Israel seja reunido. E assim, eles enviam essa carta dizendo: vocês precisam construir um templo no local designado, como dito pelo Senhor há meses atrás. Parem de lutar entre si e não negligenciem a consagração de suas propriedades. Aqui está uma folha de oliveira. Isso lhes permite saber que o Senhor está permitindo que sigamos em frente. E agora vamos começar um templo aqui. Vocês sabem, isso foi... Para os habitantes do Missouri, foi muito difícil ouvir, mas Joseph ficou emocionado. Em Kirtland, os santos mal podiam esperar. Sabe, ele recebe mais orientações sobre como preparar o templo na parte da revelação de 3 de janeiro. E eles começaram a colocar a pedra angular em 23 de julho. Já haviam arrecadado dinheiro suficiente. Começaram, escolheram o terreno, prepararam tudo e em 6 meses já estavam começando a construir. E a consagração que isso exigiu de suas vidas foi muito grande. Gostaria apenas de lembrá-los de que os templos não faziam parte do ambiente. Você sabe, este é um país protestante. Eles realmente não tinham nada a ver com o pensamento judaico de um templo ou com o pensamento pagão. Pelo menos eles os chamavam de pagãos, das tradições religiosas asiáticas que tinham templos. E ainda assim, na restauração de todas as coisas era muito importante. Como parte da preparação para a segunda vinda, o Senhor precisava de templos. Joseph ainda não sabe sobre o poder selador de Elias e todas essas coisas. Mas como você se lembra, no livro de Êxodo e também no livro aos Hebreus, os filhos de Israel são convidados a entrar na presença do Senhor. Moisés tenta fazer com que os filhos de Israel subam o monte. O autor de Hebreus tenta fazer com que os primeiros cristãos façam convênios com Deus para entrar em sua presença. Mas ao contrário do que aconteceu no Sinai, quando os filhos de Israel disseram: não, Moisés, vá você por nós. E em Hebreus, eles tiveram uma apostasia. Foi difícil levá-la adiante. Nesses últimos dias, um número suficiente de santos conseguiu fazer esses convênios e estava disposto a entrar na presença do Senhor, de modo que os templos puderam ser construídos e seguir em frente. Vejamos agora o texto da seção 88. Há algumas doutrinas extremamente importantes aqui.
Essa seção abrange todo um espectro do cosmos. Somos levados do pré-mortal até o fim da Terra, e, na verdade, até o fim do milênio, quando a Terra se torna celestializada. Essa revelação continua onde a seção 76 sobre os graus de glória terminou. E ela também prepara o caminho para a visão que teve Abraão de algumas coisas sobre como a Terra foi criada e sobre a luz e o tempo no caminho de Deus. Essa é uma das revelações mais incríveis que temos. Quero começar a ler a partir do versículo 3. Outro Consolador, sim, a vós, meus amigos, para que habite em vosso coração, sim, o Santo Espírito da promessa. Esse outro Consolador é o mesmo que prometi a meus discípulos. Vocês se lembram que na última ceia, o Senhor prometeu que lhes daria outro Consolador. Esse foi seu presente de despedida. Ele lhes deu um novo mandamento e depois prometeu: e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E Joseph não define o que isso significa aqui em 1832 na Revelação, mas o Senhor o ensinou com o tempo. E em um sermão em Nauvoo, em 27 de junho de 1839, Joseph ensinou: agora, o que é esse outro Consolador? Ele não é nem mais nem menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, o primeiro Consolador pode ser o Espírito, mas o segundo Consolador é a presença do Senhor, o outro Consolador. Quando alguém obtém esse último Consolador, ele terá o personagem de Jesus Cristo para acompanhá-lo, ou aparecerá a ele de tempos em tempos, e ele mesmo lhe manifestará o Pai. E eles farão sua morada com ele. E as visões do céu se abrirão para ele, e o Senhor o ensinará face a face, e ele poderá ter um conhecimento perfeito dos mistérios do reino de Deus. Joseph está explicando o que isso significa, mas lembrem que em Kirtland, durante aqueles 5, 6, 7 anos, Joseph teve pelo menos 6 visões diferentes do Salvador. Continuando no mesmo sermão, um pouco mais tarde, em 27 de junho de 1839, Joseph disse: até mesmo o menor dos santos pode saber todas as coisas tão rapidamente quanto for capaz de suportá-las. O outro Consolador mencionado é um assunto de grande interesse e talvez compreendido por poucos nesta geração. Depois que uma pessoa tem fé em Cristo, arrepender-se de seus pecados, for batizada para a remissão de seus pecados e receber o Espírito Santo pela imposição das mãos, que é o primeiro Consolador, então que continue a se humilhar diante de Deus, com fome e sede de justiça e vivendo de toda a palavra de Deus. E o Senhor logo lhe dirá: filho, você será exaltado. E quando o Senhor o tiver provado completamente e descobrir que o homem está determinado a servi-lo a qualquer custo, então esse homem verá que sua vocação e eleição estão garantidas. Então, ele terá o privilégio de receber o outro Consolador. E assim aprendemos. Aprendemos cada vez mais sobre a seção 88 e o que ela significa à medida que Joseph a desenvolve. Ele usa 3 palavras que significam a mesma coisa aqui. O outro Consolador, o Espírito Santo da promessa e o chamado e a eleição garantidos. Agora, o Espírito Santo da promessa é mencionado pela primeira vez no livro de Efésios, mas é encontrado 6 vezes em Doutrina e Convênios. A primeira vez foi na seção 76, e é mencionada novamente na seção 132. É mencionada na seção 124, mas descobrimos que ela tem 2 referências. Pode significar um selamento permanente ou um selamento condicional. E aqui Joseph está falando sobre esse selamento permanente, e mesmo sendo 1839, e ele ainda não tenha restaurado a investidura, ele restaurou as lavações e unções, e tem ensinado a partir dessa perspectiva. Uma das razões pelas quais chamo a seção 88 de preparação para o templo é porque ela nos ensina a lei celestial. E como obedecemos à lei celestial? Na seção 88, começando nos versículos 20 a 24, ele fala sobre a luz do sol, da lua e das estrelas, e depois continua nos versículos 29 a 32. Ele está nos dando essa visão cósmica, e o que é a luz e o que Deus ordena, e como tudo está reunido em um só dia. Estou fascinada com isso, porque você se lembra que em 2 Pedro ele diz que um dia é 1000 anos. Bem, 1000 era o maior número que havia em hebraico. Portanto, esse número muitas vezes não era usado literalmente.
E aqui o Senhor diz, oh não, todas essas coisas juntas, todas essas rotações do Sol, da Lua e das estrelas juntas formam um dia do Senhor. Portanto, é interessante ver que o calendário revelado, o revelado de Deus é um pouco diferente do outro. Continuando agora na seção 88, no versículo 63, são alguns dos meus versículos favoritos em toda essa seção. Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. E procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Esse convite do Senhor é feito com os braços bem abertos, muito abertos, pedindo que nós venhamos. Mas ele não pode vir a menos que nos aproximemos dele. Esse dom do arbítrio faz uma grande diferença em nossa vida. Temos de nos aproximar do Senhor de joelhos, nas Escrituras, no templo, com palavras gentis, como pacificadores que fazem sua obra. Eu simplesmente adoro essa ideia. Também adoro a música que foi colocada nessas palavras. E elas continuam no versículo 63. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Eu costumava pensar que isso estava em todas as Escrituras. Pedir, buscar, bater, essas frases, juntas ou não, elas saturam as Escrituras. Na verdade, elas são mencionadas apenas no Sermão da Planície e no Sermão da Montanha, em Mateus uma vez e em Lucas uma vez, mas em Doutrina e Convênios elas saturam. Temos o pedir, buscar, bater ou apenas pedir e bater, e é um texto do templo. Estamos batendo a porta do Senhor, estamos buscando o Senhor. Queremos que Ele abra a porta e nos deixe entrar em sua presença. Pedir, buscar e bater. O fato de haver 3 é um convite para entrarmos na presença do Senhor quando estamos à porta e batemos em Deus. Tudo isso pode ser lido em muitos níveis diferentes. Em vários níveis diferentes, e um deles é como um texto de templo. Eu simplesmente adoro esses versículos. Joseph lembrou aos santos que ele já havia profetizado, que grandes coisas, até mesmo uma visita do céu, os honrariam. Vou continuar lendo o texto dele nos Joseph Smith Papers. Tememos muito perante o Senhor que não deixemos de receber essa grande honra que nosso Mestre se propôs a nos conferir. Estamos buscando humildade e grande fé para não sermos envergonhados em sua presença. Eles desejam essa visita ao Senhor e bem poucos dias depois dessa revelação, essa visita aconteceu. O Senhor apareceu a eles. Essa foi uma das 11 vezes em que o Senhor apareceu em Kirtland. E foi uma bela experiência. 2 deles registraram isso em seus diários e até registraram que viram o pai e o filho. Passemos agora aos versículos 77 a 79. Vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente e minha graça acompanhar-vos-á. Em teoria, em princípio, em doutrina. Na lei do evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Tanto as coisas do céu como da terra e de debaixo da terra. Ele continua. Fala sobre as guerras e as perplexidades das nações. Esses textos do templo são tão bonitos. Quando damos um passo atrás e olhamos para eles não apenas como a escola dos profetas, mas como deveríamos abordar nossa adoração no templo, onde Deus pode nos ensinar, em teoria, princípio e doutrina, onde aprendemos qual é a lei do evangelho e fazemos o convênio de obedecê-la. Essa é uma sessão poderosa para entender melhor nossa adoração no templo. Sinto que, se quiser melhorar minha adoração no templo, a sessão 88 é um ótimo lugar para começar a estudar e obter mais de sua adoração no templo. E também quero dar uma olhada na sessão 88, começando nos versículos 95 a 116, onde se fala sobre a segunda vinda do Salvador. Eu costumava achar que não era sobre o templo, mas é porque o Salvador não pode vir até que tenha um povo preparado. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, está escrito que a noiva já se preparou, que seu linho, suas belas vestes de linho branco foram limpas, e que ela está usando essas vestes de justiça, que estão limpas pelo sangue do Cordeiro. Aprendemos em Doutrina e Convênios, e também em Isaías. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. É a preparação para o templo. Toda a segunda vinda é essa preparação. Essa é uma das razões pelas quais os profetas têm enfatizado a adoração mais regular no templo, para que possamos nos tornar um povo preparado para receber o Senhor. Porque conheceremos e faremos convênios e viveremos essas leis de consagração, o Evangelho e a lei da castidade. São belas sessões. Mas, em conjunto com a segunda vinda, na verdade, essa seção dos convênios doutrinários fornece algumas das melhores informações que temos sobre a segunda vinda.
Dei uma palestra anteriormente na sessão 29 sobre a segunda vinda e mencionei que temos 89 sessões dos convênios de doutrina. Isso significa que 64% dos convênios de doutrina têm sessões que discutem algo sobre a segunda vinda, ou o milênio, ou a Sião do Senhor, a construção de Sião para se preparar para a sua vinda. Um dos principais motivos pelos quais temos a restauração é preparar um povo para a vinda do Senhor. E parte disso bem aqui na seção 88. O livro de Apocalipse é um livro que analisa algumas das partes mais difíceis do livro de Apocalipse. E o Apocalipse é um pouco difícil de entender, com todos esses demônios e monstros com cabeças, chifres e olhos. Sou grata pela seção 77 que nos ajuda a entendê-los. Mas se você tiver dificuldade para entender o que está escrito lá, basta ler aqui. Muitos dos sinais dos tempos são dados aqui mesmo na seção 88. Quero começar a ler um deles, a partir do versículo 12, em que Miguel é apresentado em uma batalha contra Lúcifer. Agora, Miguel, é claro que sabemos, é Adão. Aqui diz, Miguel, o sétimo anjo, o arcanjo, reunirá seus exércitos, as hostes do céu. Para saber mais sobre isso, leia Isaías 14, e até mesmo Judas, capítulo 1, refere-se a Miguel e ao arcanjo. Além das escrituras restauradas sobre a segunda vinda em doutrina e convênios, também temos muitos outros recursos no livro de Mórmon, nos documentos de Joseph Smith, no livro de Moisés. Acho que somos muito abençoados por termos também a história de Joseph Smith e a história da igreja. Temos mais informações sobre a segunda vinda do que qualquer outra tradição religiosa. Devemos estar preparados para estudar a sessão 88 por conta própria nesta semana. Espero que vocês reservem um tempo para analisar essas coisas, para que não sejamos pegos de surpresa. Já no versículo 115, eles começam a falar sobre essa grande batalha final em que Miguel lutará contra Satanás. Diz, porque Miguel lutará as batalhas deles e vencerá aquele que busca o trono do que se assenta no trono, sim, o Cordeiro. Logo após as informações sobre a segunda vinda, o Senhor volta a nos falar sobre como desenvolver a fé para fazer esses convênios que serão pedidos aos santos em alguns anos, quando receberem a investidura de poder. Versículo 118. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. E agora vocês podem reconhecer que essas informações fazem parte da base do que se tornará a escola dos profetas. Sabe, isso poderia ser usado como declaração de missão. Se você não tem fé suficiente, vamos buscar diligentemente e ensinar uns aos outros. O profeta nos perguntou há alguns anos o que vocês fariam com mais fé. Essa é uma declaração de missão fabulosa. E quando penso na escola dos profetas, penso nas aulas do instituto. Penso no estudo das escrituras em família. Penso em todos os recursos que temos, até mesmo em seu próprio estudo das Escrituras agora mesmo. Você pode ter sua própria escola dos profetas. É mesmo um presente maravilhoso. Continuando no versículo 119, o Senhor começa a falar sobre a casa que é necessária, referindo-se ao futuro templo de Kirtland. Versículo 119. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim. Uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Levei isso a sério e tentei criar para minha família um lar que também tivesse todos esses atributos. Optei por nunca termos uma televisão para assistir, limitar a mídia de todos os tipos e me concentrar nas coisas de Deus. É um caminho muito difícil em nosso mundo, mas nossos lares também são espaços sagrados, e isso pode se aplicar a mais lugares do que apenas o templo de adoração. Os versículos 119 e 120 também se referem à escola dos profetas, quando o Senhor ordenou a Joseph, organizai-vos, preparai tudo o que for necessário. E então ele fala sobre suas entradas serem em nome do Senhor e pulando um pouco à frente com as mãos erguidas para o Altíssimo. E foi exatamente isso que aconteceu na escola dos profetas. Quando chegavam para adorar juntos, levantavam as mãos e se cumprimentavam como irmãos. Quando pensamos na preparação para o templo, é útil voltar ao Novo Testamento, onde Cristo disse, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. Você sabe, ele dá o sinal de Jonas, e ele está falando sobre seu corpo, sobre ele é o templo de Deus. E se pensarmos na palavra templo como modelo, você sabe, ela vem das raízes de um lugar de encontro entre o céu e a terra. É um modelo na terra de como era o templo no céu.
E a razão pela qual se costumava conversar com Deus nas montanhas é o fato de elas estarem mais próximas do céu. É um lugar alto para discutir coisas altas. Portanto, essa ideia de que o templo deve apontar para Cristo. Tudo no templo deve se parecer com Cristo. E era assim no tabernáculo de Moisés. Tudo era ungido. Lembre-se, ungido era o Messias. O altar deveria ser um Messias. A menorá, a árvore da vida, deveria ser um Messias. O incenso, o local de oração, logo antes do véu, era para ser o Messias. O véu foi ungido para ser um Messias. Todas essas coisas representam o nosso Salvador. E ele os está incentivando a seguir em frente e usá-las. Quando os homens voltaram no dia seguinte e receberam o restante da revelação, o Senhor os ensinou nos versículos 121 a 126. Cessai todas as vossas conversas levianas, todo riso, todas as vossas concupiscências, todo orgulho e frivolidade e todas as vossas ações iníquas. E esse é um grupo de pessoas comprometidas e que estão se esforçando ao máximo. E ele ainda diz que há espaço para melhorias. Portanto, espero que, ao lermos essas sessões, possamos nos ajoelhar e ver se há coisas em nossa vida que também podemos limpar. Eu certamente sou grata pela oportunidade de me arrepender todos os dias. E como já confessei no passado, às vezes preciso me arrepender a cada hora, por pensamentos que não são piedosos. A última parte que Joseph recebeu em 28 de dezembro são os versículos 125 e 126. Revestivos do vínculo da caridade, que é o vínculo da perfeição e paz. Orai sempre para que não desfaleçais até que eu venha. Ao observarmos os paralelos entre a seção 88 e a seção 109, vemos muitas coisas que são semelhantes. A seção 109, é claro, é a oração dedicatória do templo de Kirtland. O Senhor inspirou Joseph com ideias muito semelhantes quando ele disse: que nossas vestes sejam puras, que nos trajemos com mantos de retidão, com palmas em nossas mãos e coroas de glória em nossa cabeça. Você sabe, essa continuidade entre o tabernáculo de Moisés e os templos bíblicos, bem como os templos modernos, também está ligada aos temas da criação que surgiram. Pouco depois da conclusão dessa revelação em 3 de janeiro, esses 9 homens, estavam muito ansiosos para começar uma escola de profetas. E esse grupo não era apenas de homens. Temos registros nos diários de mulheres que também participavam. E nos dias 22 e 23 de janeiro, também temos a introdução ao lava-pés. Inicialmente havia apenas esses 9 homens, mas a escola dos profetas iria de janeiro. Na verdade, começou em 23 de janeiro, até abril de 1833. E eles se reuniram novamente no inverno seguinte, e no inverno seguinte por 3 invernos seguidos, até que o templo de Kirtland fosse dedicado. Era a preparação do templo, e eles faziam isso na baixa temporada para que pudessem cultivar na primavera e preparar o solo. O grupo cresceu e se tornou maior, com cerca de 25 homens e algumas mulheres. Mas nesse primeiro encontro, eles se encontraram ao nascer do sol e foram até o pôr do sol. Essa reunião foi registrada pelo secretário, Frederick G. Williams. A conferência foi aberta com a oração do presidente. Após a oração, o presidente falou em um idioma desconhecido. Ele foi seguido pelo irmão Zebedeu. Ele fala sobre o que o irmão Zebedeu disse. E depois vou pular um pouco. Depois disso, o dom foi derramado de maneira milagrosa até que todos os anciãos obtiveram o dom juntos, tanto homens quanto mulheres. Grandes e gloriosas foram as manifestações divinas do Espírito Santo. Foram cantados louvores a Deus e ao Cordeiro. E a conferência foi encerrada em 1h tardia da noite para se reunir na manhã seguinte às 9 horas. Isso não é incrível? Eu adoraria um dia poder estar em um grupo de santos tão unidos que quisessem ficar do nascer ao pôr do sol conversando sobre as coisas de Deus. Continuando no dia seguinte, em 24 de janeiro, os registros dizem: depois de muito falar, orar e cantar, tudo em línguas, passamos ao lava-pés e ao lava-rostos em nome do Senhor, conforme ordenado por Deus. Cada um lavou os seus, após o que o presidente se cingiu com uma toalha e lavou novamente os pés de todos os élderes, enxugando-os com uma toalha. Seu pai se apresentou. O presidente pediu-lhe uma bênção antes de poder lavar seus pés. Assim, o pai de Joseph lavou os pés de Joseph e, da mesma forma, os profetas ainda fazem isso no templo atualmente. Quero dar um pouco de contexto sobre isso.
Vocês se lembram da última ceia, quando Cristo vai até os apóstolos, tira o manto externo, coloca o avental e se inclina para lavar os pés deles? Em João capítulo 13, versículos 1 a 17. Você se lembra que Pedro ficou louco? Nunca, nunca mais você lavará meus pés. Isso porque o lava-pés era um trabalho do escravo. Isso não era algo que um mestre deveria fazer. Isso não é nada que nem mesmo seus colegas deveriam estar fazendo. Esse era um trabalho de escravo, e um escravo na categoria de seu período socioeconômico, escravos, mulheres e crianças estavam na mesma categoria, e a palavra escravo era a mesma palavra para servo. Portanto, acho que vou escolher a palavra servo, porque a escravidão deles não era como a escravidão americana, era mais como os servos contratados da Idade Média. Mas mesmo em um ambiente de educação acadêmica, se você quisesse passar mais tempo com seu professor mestre, poderia fazer o trabalho de um escravo, você poderia ajudá-lo com a refeição, ou poderia ajudá-lo a se vestir. Só o fato de vestir a toga, com 35 quilos de lã branca, já era difícil. Mas em um ambiente acadêmico com um professor mestre, não era permitido fazer o trabalho com os pés. Era muito sujo trazer a criança escrava. E, no entanto, João Batista, quando diziam, "Você é o Messias", lembram-se do que ele disse? "Não sou digno nem mesmo de desatar o nó das sandálias de couro de meu Senhor." E depois Cristo, na última ceia, faz o trabalho de um escravo. Quero dizer, isso é tão contracultural. É muito difícil de entender. E, no entanto, na restauração, o Senhor queria ensinar aos senhores como servir. Cristo disse, "Eu vim para servir e não para ser servido. Vim para ministrar e não para ser ministrado. O menor será o maior." Você sabe, repetidamente, na restauração, ele está tentando ensinar aos líderes da igreja que eles devem fazer o trabalho de um servo. Assim, naquela primeira primavera, de janeiro a abril de 1833, o registro diz que eles reafirmaram seu compromisso e boa vontade mútua por meio de uma saudação formal no início de cada aula. E ocasionalmente continuaram a fazer o lava-pés. Algumas pessoas me disseram que havia escolas de profetas na escola de divindade. Isso não é novidade. Bem, na verdade, é extremamente novo. Assim como na Bíblia, Joseph usa as mesmas palavras, mas elas são muito diferentes. Se você olhar para ver o que foi feito lá, essa escola dos profetas era para nos ensinar como servir, não como dar sermões e como conhecer o seu. Era muito, muito diferente. Na última etapa da preparação para o templo, vamos revisar nossa linha do tempo. Em 1836, no dia 21 de janeiro, Joseph deu início a uma lavação e unção especial para os líderes da igreja, no segundo andar do templo de Kirtland. E alguns anos depois, após a maravilhosa semana pentecostal na dedicação do templo de Kirtland, eles foram para o Missouri por algum tempo, depois foram para Nauvoo e começaram a construir o templo novamente lá. E em 17 de março de 1842, Joseph organiza a Sociedade de Socorro. Ela começa com 19 mulheres e cresce imensamente, mas ele quer criar um reino de sacerdotisas para que elas possam se tornar servas do templo. Ele quer que as mulheres compartilhem as bênçãos do templo, as vestes do sacerdócio e os convênios do sacerdócio. Essas mulheres tinham de 15 a 54 anos de idade. E apenas algumas semanas após a organização da Sociedade de Socorro, Joseph pôde dar a primeira investidura a 9 homens. 2 desses 9 homens eram os mesmos que faziam parte do andar de cima da loja Whitney e que receberam o lava-pés. Agora recebiam a lavação de seus corpos, literalmente, não simbolicamente, no andar de cima da loja de tijolos vermelhos. A escola dos profetas continuou a se reunir e a seguir esse conselho da seção 88. Na verdade, eles construíram uma escola para eles. E em 4 de maio de 1833, eles fizeram uma arrecadação de fundos e podemos ler todas essas coisas nos registros. Eles realmente fizeram um ótimo trabalho. E depois, no Missouri, eles queriam ter uma escola dos profetas. Assim, naquele verão, começaram a realizá-la sob a liderança de W. W. Phelps, que queria seguir esse padrão. Os élderes continuaram e foram ensinados com as palestras de fé em 1834. E também em 1835. Samuel Smith foi chamado como professor em novembro de 1835. Teremos mais preparação para o templo quando o livro de Abraão for restaurado. Gostaria de terminar comparando a seção 88 com a seção 109. Uma dá a ideia e a outra dá o espetáculo final. Esta é de John W. Welch. Ele diz: "Os mandamentos do Senhor foram cumpridos com diligência e conscientemente.
Palavras individuais na seção 88 são recicladas na seção 109, desenhando habilmente e posteriormente ilusões e ofertas gloriosas dos santos ao Senhor e ao seu Deus. Essas duas seções estão cuidadosamente entrelaçadas, são detalhadas, e a composição é sublime e está além do design humano. Durante sua vida, elas trabalharam lado a lado, uma com a outra. Então, depois de ler isso de Jack, pensei em fazer minha própria pesquisa. Vou me sentar e dar uma olhada nesses dois. Então, fiz esse pequeno gráfico que pode ser visto nos meus slides ou no meu folheto, no qual o Senhor recita literalmente a seção 88 na seção 109 ou a parafraseia. E às vezes é recitado 2 vezes na seção 109. Por exemplo, o versículo 117 é recitado 2 vezes na seção 109, assim como o 118, 119 e 120. Eles são repetidos 2 vezes diferentes, mas o Senhor tem significados especiais para todos nós nessas sessões. E espero que sua adoração no templo seja aprimorada ao estudar esses belos versículos. Espero que você se aproxime mais do Senhor. Espero que, ao tentarmos nos aproximar do Senhor, Ele se aproxime de nós. E essa é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.